Seja bem-vindo ao Sem Filtro. E hoje nós vamos falar de algo que vai te chamar a atenção, sabe o que é? Sobre o amor. Que nem todo amor ele é saudável. Nem tudo aquilo que você chama de amor te faz bem, sabia disso? E muitas vezes, sabe o que é mais difícil? A gente aceitar isso. A gente sabe, mas não dá aquele braço a torcer, né? Às vezes porque você gosta da pessoa, você tem uma história com ela, tem sentimentos, mas ao mesmo tempo tem algo dentro de você que não dá aquela paz, sabe aquela pulga atrás da orelha? No começo você até ignora esses sinais, mas depois você começa a perceber que um dia tá tudo bem, mas no outro dia, o que aconteceu? Tá tudo mal, né? Você vive inseguro, mas não sabe por quê, precisa se esforçar demais para manter esse relacionamento. Começa a aceitar coisas que antes você nunca aceitaria. E mesmo assim você continua chamando isso de amor, tá? E aí que entra a parte difícil. Nem todo sentimento é saudável só porque é forte, tá? Mas talvez você aprendeu o que é o amor de uma maneira errada, né? Ninguém te ensinou direito, né, o que é esse amor. Mas então você foi aprendendo na prática, talvez confundindo tudo. Por exemplo, confundiu atenção com amor, carência com amor, dependência com amor, intensidade com amor. E sem perceber, você começou a normalizar o que te machuca. Será que você está vivendo isso hoje? Viver um amor, gente, que machuca é como ficar dentro de uma casa com vazamento de gás, tá? No começo, você até percebe um cheiro estranho, né? Você já sentiu isso? Aconteceu isso na sua casa? Aquele cheiro leve, né? Um incômodo. Aí você pensa, não deve ser nada, vai passar. Abre as janelas, né? Vai passar. E continua ali, naquele lugar. Só que com o tempo, aquilo começa o quê? A te afetar. Você fica tonto, não é assim? Confuso, sem energia. Só que você já está acostumado e que nem percebe o que está acontecendo, que está te prejudicando. Esse amor não saudável é da mesma forma que acontece com a gente, tá? Quando tem esse vazamento de gás, né? É algo bem discreto. E a gente começa a normalizar aquilo que não deveria. Sabe os sinais de alertas? A gente vai passando, ignorando isso. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque o mais perigoso é que não acontece tudo de uma única vez, né? É o que vai te enfraquecendo aos poucos, em silêncio. É como se você deixasse de ser quem você é e assumisse uma outra identidade para sustentar esse amor que não é saudável. Agora pensa comigo, né? Quantas vezes você chamou de amor algo que na verdade estava te fazendo mal por dentro, né? Quando você permanece em um amor assim, você vai se perdendo, né? Você se adapta demais. Olha o perigo disso, gente. Se cala para não gerar conflito. Sabe quando você fala assim, você já sabe como a pessoa é? E se você falar qualquer coisa, já vira aquela tempestade no copo d'água, aí você vai se calando, vai aceitando, né? Vai permitindo algumas coisas que não deveriam, né? Aceita menos do que merece as migalhas, né? Começa a duvidar de si mesmo. Olha a transformação que vai acontecendo com a gente. O mais perigoso, você começa a se diminuir sem perceber. Tá entendendo? Então, eu quero trazer aqui uma verdade que vai te libertar, mesmo que doa. Aguenta aí, tá? Só porque você ama, não significa que você deve permanecer, tá? Primeiro, eu falo assim, que a gente tem que amar nós mesmos. É quando a gente começa a passar por cima dos nossos princípios para manter um relacionamento, é porque já não é mais amor. Eu falo assim, que já é uma necessidade que chega a um ponto que ultrapassa o limite do ser humano, né? É como se virasse uma dependência. Sem aquela pessoa, eu não vivo, né? E aí, independente do que ela faça, eu vou aceitar, mas pelo menos ela tá comigo. Gente, isso é um perigo. Jovens, prestem muita atenção, tá? Mas eu quero trazer algo aqui, ó, que nem tudo que você sente é saudável para você viver. Não deixe os sentimentos terem vozes aí dentro de você.
Porque se você falar sim para os seus sentimentos, os sentimentos, gente, joga a gente de um lado para o outro, né? Como se fosse um vento forte. Então, se você começa a ouvir da voz para o sentimento, você vai acabar se tornando um prisioneiro desse amor que eu vou chamar de tóxico, tá? A cura, gente, para isso tudo, ela não começa quando tudo melhora, né? Ela começa quando você para de mentir para si mesmo. Você precisa reconhecer, né? Olha, isso está me machucando, não tá normal isso, né? Não é o que é certo, o amor. Porque muitas vezes a gente aprende até com os nossos pais. Às vezes você já vem de uma desestrutura familiar, onde às vezes teve alguém, ou o pai ou a mãe agressivo dentro de casa, né? E o outro vai aceitando essas agressões, se impondo, enfim. E você acaba achando que isso é o normal. Porque, como eu disse, a gente muitas vezes aprende o que é amar, o que é o amor, de uma forma errada, pelos exemplos ao nosso redor. E se esses exemplos não são exemplos corretos, eu vou acabar invertendo o sentido do que é o amor, tá? Então, não ignore mais isso, porque é aí que vai chegar a cura na sua vida, tá? Eu falo assim que Deus, ele não chama de amor aquilo que nos destrói, tá? Então, se você está sendo destruído em qualquer área da sua vida, a pessoa que você te menospreza, não percebe quem você é, as suas qualidades, e só tenta de alguma forma te colocar lá embaixo, sai fora, tá? Como eu disse aqui, Deus, ele não chama de amor aquilo que destrói, tá? Ele não valida confusão constante, ele não valida dor repetida, e ele também não valida relações que te afastam de quem você é. Você tem que mudar toda a sua forma, o seu jeito de se comportar, o seu jeito de ser uma pessoa alegre, né, uma pessoa sonhadora, para tentar amenizar o impacto nesse relacionamento. Isso tá errado. Você não tem que deixar de existir por causa do outro, entende? Então, o amor de Deus, olha só, ele traz paz, direção, ele não te apaga jamais e ele te reconstrói. Esse é o amor de Deus na sua vida. E que você tenha acesso, se você quiser, hoje, nesse exato momento aí com você, tá? Agora eu quero trazer algo aqui, um desafio. Nós já falamos aqui, gente, tudo esses vídeos aqui que eu tô gravando aqui é uma pincelada do conteúdo. Porque não tem, se a gente for entrar aqui, são tantos exemplos, tantas situações que não caberia, não daria, vamos dizer assim, em meia hora a gente não conseguiria tanta coisa que a gente vai ficar falando. Mas eu quero, assim, trazer alertas. Sabe essas coisas assim de você falar, puxa, é verdade, eu preciso prestar atenção aqui, tá? E se você tá num relacionamento assim, você precisa de ajuda. Eu falo, a primeira pessoa que a gente tem que recorrer é a Deus. Primeira pessoa ali, eu falo, a gente tem que recorrer a Ele. Depois a gente precisa buscar ajuda, seja em ajuda profissional, seja em conselhos, liderança, na parte espiritual, enfim, né, dos seus pais, né, porque muitas vezes o pai e a mãe já percebe lá de longe, olha, tem alguma coisa estranha aí, e aí os pais já começam a falar, e o que a gente faz, tenta ignorar, fala, olha, nada a ver, eles não sabem de nada, né, estão ultrapassados. Então, assim, se tem algo que você está vivendo desse jeito, né, independente do nível desse relacionamento que você está nesse momento, eu quero te dizer algo, se isso está te destruindo, te apagando, você precisa sair disso, pelo seu próprio bem, tá? Você é uma pessoa que o Senhor fez de uma forma única e especial. Se essa pessoa não está te valorizando, é porque ela não viu isso em você. E não é você querer fazer de tudo que ela vai ver, porque às vezes nem ela quer ver isso. Então comece a olhar para você. É isso mesmo que Deus tem para você? Deus te enviou algo para te destruir, para te colocar dentro de uma caixa, fechar e deixar ali isolado? Com certeza não. Então, fica o alerta aí, se posicione antes que algo possa vir acontecer com você e muitas vezes não tem mais volta. Então, esse vídeo, se chegou até você, você está passando por essa situação, fique muito atento. E eu quero trazer aqui
um desafio com muita sabedoria aqui para nós, tá? Hoje você não vai mais agir por impulso, tá? Mas também não vai fingir que tá tudo bem. Então pensa numa relação que mexe com você. Pode ser que você esteja vivendo isso agora, nesse exato momento. Agora responda com sinceridade. Isso está te fazendo crescer ou está te prendendo? Tá? Hoje, decida, reconheça o que você já sabe lá no fundo. Sabe, isso já está claro, está visível. Às vezes você já sabe disso que não está legal para você, você precisa reconhecer isso. Para de justificar o que te machuca. Ah, mas ele ou ela é assim, vai passar, é porque ele não teve uma vida boa. Gente, eu ouvi tanto isso, sabe? Ah, eu sou assim com você porque minha vida não foi fácil. Eu já ouvi de uma pessoa falando isso pra mim, tá? E aí eu tive que acabar aceitando, né? Entendendo de uma certa forma que ele era assim, né? Então tinha que aceitar desse jeito. E isso foi cada vez piorando. Então assim, que você se posicione, não justifique o que é injustificável, tá? Comece a se posicionar, tá? Nem que seja só dentro de você. Comece com isso, tá? Agora eu quero assim, responda para você mesmo. Você está vivendo um amor ou tentando sustentar algo que está te ferindo? Tá? Guarde isso dentro de você, que nem todo amor merece continuar. Tá? E amor de verdade, gente, não te faz perder para funcionar. Ou seja, você não precisa assumir uma outra identidade, ser de outro jeito para fazer com que esse amor dê certo, tá? Olha o assunto que nós tratamos hoje aqui. É um assunto muito delicado, complexo, gigante, mas eu quero te dizer algo. A sua juventude não pode ser desperdiçada por algo que você sente, mas pela pessoa errada. Não pode, tá? Essa pessoa, muitas vezes eu falo assim que quando a gente aprende a depender do Senhor, nós precisamos orar por aqueles que vão fazer parte da nossa vida. Porque só o Senhor sabe, de fato, o que vai ser bom para nós. Faça uma oração, não tem uma oração certa, mas faça uma oração simples que está dentro do teu coração. Senhor, isso mesmo é para mim? Senhor, já tem todos os sinais, mas eu não tenho força para sair disso. O que eu faço? Eu preciso me posicionar, me fortaleça para dar esse passo. É um passo de cada vez. E o que eu falo para você, se você está vivendo um tipo de amor tóxico, que não é saudável, está te machucando, está te prendendo, está deixando você existir para sustentar algo que é insustentável, procure ajuda, tá? Procure ajuda, mas não fique mais nesse relacionamento que só vai te destruir, tá? Afinal, você existe. Você é especial, você é alguém importante e mais ainda, e com uma única impressão digital, não tem nada parecido com você, tá? Você é especial, então sai dessa, tá? E comece a se posicionar hoje, decida isso, olha, eu vou me posicionar, porque o que eu estou vivendo hoje não é digno daquilo que o Senhor tem para minha vida e daquilo que eu sonhei para mim mesmo, tá bom? Deus abençoe você, até o próximo.